Graça e paz, meu irmão, gratidão, damos a Deus. E hoje é mais um dia maravilhoso que a gente vai viver ou está vivendo para poder glorificar o nome do Senhor. E dentro dessa lógica e dentro desse entendimento, dessa compreensão, a gente vai seguir eu, Elson Talismã e a Eduarda Braga, mais uma vez aqui para a gente poder, vamos dizer assim, meditar no livro de Salmos, capítulo 50, e nós trabalharemos em cima do versículo 14. E nele diz assim: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. O que nós podemos trazer sobre isso? O que nós podemos trazer sobre isso é que há uma relação aqui direta de sacrifícios, votos, né, de oferecimento de rituais religiosos do homem para com Deus. E o interessante sobre isso é que na vida cristã, e quando a gente está vendo a vida cristã, vou estender um pouco mais para a relação do povo de Deus, que é o povo hebreu, até chegarmos à sua igreja, isso é um sinal de, vamos dizer assim, isso é um sinal claro e visível de quem vive na obediência e vive, por exemplo, nos caminhos do Senhor. A gente precisa ter um coração satisfeito, um coração em paz, um coração pleno, um coração em alegria, para poder oferecer louvores a Deus. Só que no tempo dos judeus, no tempo ali do que nós chamamos do Velho Testamento, da Antiga Aliança, e eu também gosto de chamar pelo aprendizado desse contato como o Primeiro Testamento, nós vimos que lá nos livros, por exemplo, de Levítico, né, que é mais claro isso, há uma forma muito clara de se prestar os cerimoniais, os rituais religiosos ao nosso Deus. E o que Deus vem percebendo aqui é que, na verdade, esse povo, e isso poderia se estender também à nossa igreja atual, é que oferecemos sacrifícios vazios, oferecemos, ou seja, adorações vazias, adorações sem, vamos dizer assim, a substância de uma sinceridade, de um coração contrito, de um coração em desejo realmente de agradar o Senhor. A gente acaba hoje vivendo muito mais a parte externa, a parte visual, a parte visual das coisas, a gente acaba se encantando mais com as questões visuais, e as nossas igrejas a gente pode ver isso claramente, né? Preparando, por exemplo, fazendo com que aquilo que nós chamávamos de altar virar um grande palco de apresentação. Então essa questão visualística, ou a questão dessa preparação, que a igreja hoje ela mais se preocupa com isso, como tocar o coração do outro irmão que está ali sentado, né, que está também participando do processo de louvor de adoração, e isso não tem chegado ao coração de Deus de uma forma, vamos dizer assim, plena. E aqui, neles, era algo mais claro, por quê? Porque a forma deles oferecer essa adoração tinha a ver com rituais muito bem definidos, mas que ao longo do tempo, apesar deles fazerem esses rituais, o Senhor que sonda corações, que sabe intimamente o que pensamos, que já escreveu ao longo da nossa vida, os nossos dias, nos seus livros, ele consegue perceber que aquilo que está sendo feito não efetivamente é como deveria ser feito, ou seja, não há doação, não há vida, não há, vamos dizer assim, prazer naquilo que está se fazendo. Então, dentro desse processo, a gente vê claramente que, apesar de haver um cumprimento, vamos dizer assim, da regra, do ordenamento, daquilo que Deus estabelecia, os corações das pessoas acabam se tornando distantes. E dentro de um coração distante, as coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas. Por quê? Um pouquinho mais complexas? Porque até a própria compreensão, né, da forma do que é adorar, porque a compreensão passaria vamos dizer assim, pelo entendimento que eu preciso adorar com um coração verdadeiramente voltado a agradar o Senhor, ela já deixa de vamos dizer assim, de ser o centro. Eles abrem a boca, aí a gente está trazendo agora mais por uma questão dos louvores hoje, dos louvores que eu falo quando eu falo da forma de adoração hoje dentro da igreja, já que a característica da adoração deles não era exatamente isso. A característica da adoração deles era a prática de rituais, matar animais, oferecer, vamos dizer assim, procedimentos muito diferenciados do que hoje da nossa igreja. Hoje a nossa igreja não. A nossa forma de adorar basicamente se vê em cantar, se vê em vida de, vamos dizer assim, principalmente isolada, de oração, vida de leitura de palavra. Esse conjunto de atitudes, esse conjunto de experiência de vivência cristã, hoje mais nos caracteriza do que a própria forma que eles viviam aqui. Em resumo, a gente consegue ver que, inicialmente, Deus ele vai se apresentando ali do versículo 1 até o versículo 6, Deus vai se apresentando a onipotência de Deus e, principalmente, da sua aproximação de julgamento, e a gente vê isso mais claro quando ele diz lá no versículo 3, virá o nosso Deus e não se calará adiante dele um fulgurar consumido e haverá grande tormenta ao redor dele. Ele se aproxima dos seus adoradores, ele se aproxima ali no seu juízo, e lá no versículo 7 ele já dá o sinal do que é. Ele diz assim: ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus o teu Deus, protestarei contra ti. Ele vai dizer assim: olha, eu venho e protestarei contra ti, e vou te mostrar o que é. Vou te mostrar por onde é que é esse caminho desse protesto. Mas, diferentemente do que aparenta, ele já dá o sinal quando ele lá no versículo 8 ele diz assim: não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou local de contínuo perante sobre mim. Quando a gente vê essa frase, parece que ele está indo em contraponto. Porque logo no versículo 7 ele diz assim: protestarei contra ti. Então, o normal seria nós enxergarmos frases que diz assim: te repreendo pelos teus sacrifícios vazios. E ele não diz isso, mas ele sinaliza: olha, eu não quero te repreender, ele quer deixar claro que eu não quero te repreender pelos sacrifícios que tu me ofereces, porque esses sacrifícios são instruções minhas para ti. Mas, certamente, há um coração vazio, um coração distante. O que você me complementa?
Esse descontentamento de Deus ele se torna bem claro em relação aos sacrifícios vazios, quando ele fala que ele não quer bodes, ele não quer bois, ou qualquer outro tipo de animal a ele, porque todos os animais na terra já pertencem a ele. Então ele não precisa que aquele povo simplesmente vá e entregue a ele os animais que já são deles. O sacrifício é uma mera simbologia da entrega do coração daquele indivíduo naquele momento a Deus. E se ele faz esse ritual de uma forma vazia, apenas por obedecer à lei, ele não vai estar entregando o seu coração ao Senhor. E, consequentemente, ele não vai estar obedecendo, mas cumprindo a força, digamos assim. É como quando nós estamos num relacionamento social e aí nós temos que cumprir normas. E nem sempre nós cumprimos essa norma por querermos cumprir, mas sim porque é necessário e porque é uma ordem. Então, naquele momento, o povo estava cumprindo os sacrifícios por ser uma ordem de Deus, mas não por eles estarem sedentos e entregues ao Senhor verdadeiramente. E isso falado, essa abordagem, ela é muito clara, porque nesse versículo 14 a gente vê 2 pontos específicos. O primeiro ponto que ele diz é o quê? Oferece a Deus sacrifício de louvor. Quando ele utiliza essa expressão sacrifício de louvor, ele está querendo dizer justamente o que Eduardo Braga falou. É coração. Eu preciso do teu coração, eu preciso do teu amor, eu preciso de uma dedicação sincera, real. E no segundo ponto, quando ele fala, paga ao Altíssimo os teus votos. Ou seja, oferece os sacrifícios que está oferecendo. Oferece os teus bois, né? Oferece os teus bodes, oferece tudo. Porque isso faz parte. Mas isso, na verdade, já são meus. Nada que tu está trazendo aqui, tu está trazendo, ou seja, que chega até a mim, é algo teu. É algo que já é meu. Mas o teu sacrifício, quer dizer, o teu coração, o teu louvor sincero, isso é o que tu pode oferecer. E aí a gente vê. E aí ele dá uma mudada a partir do versículo 16 em diante, porque ele vai fazer que até mesmo os ímpios fazem uso, por exemplo, do conhecimento das coisas do Senhor, né? Oferecendo inclusive sacrifício, só que para eles são sem qualquer sentido, mostrando características que como se o próprio adorador tivesse fazendo uma prática semelhante ao que os ímpios fazem, uma prática sem sentido. Então a gente consegue ver quando ele faz essa marcação, ele quer dar essa claridade. E por fim, lá no versículo 23 ele diz assim: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Ou seja, quem consegue entender isso, quem consegue entregar o seu coração, quem consegue ir além do cumprimento da obediência, o cumprimento das regras, como a Eduarda bem trouxe aqui, quem consegue ir além disso, esse com certeza vai caminhar verdadeiramente naquilo que agrada ao Senhor, e certamente o seu caminho é o caminho da salvação do próprio Deus. Tá certo? Então, descanse teu coração, fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e Misericordioso, e que Ele esteja conosco, e por fim, que Deus nos cuide.